Era uma terça-feira chuvosa em Goiânia, quando o celular de Zé Felipe tocou. O nome Gustavo Lima piscava na tela, e mesmo em meio à melancolia que o consumia há semanas, ele atendeu rapidamente. Oi, Gustavo, tudo bem? Zé Felipe, meu irmão. A voz grave e característica do embaixador ecoou pelo telefone. Preciso falar com você sobre uma coisa muito séria. Zé Felipe se endireitou na cama, imaginando que seria sobre algum show ou parceria musical. Pode falar. Mano, o que foi? Chega! Gustavo disse com firmeza. Para de sofrer. Dá um tempo para sua cabeça, para seu coração. Zé Felipe ficou em silêncio por alguns segundos, surpreso com a franqueza do amigo. Como assim, Gustavo? Meu brother, eu e todo mundo no meio sertanejo está comentando. Você está postando umas fotos melancólicas, umas músicas tristonas no Instagram. E olha que eu entendo de sofrência, viu? Mas chegou na hora de levantar a cabeça. Gustavo continuou com aquele jeito paternal que só ele sabia ter. Você é jovem, talentoso, tem uma família linda, uma carreira brilhante pela frente. Essa fase ruim vai passar, mas você precisa dar uma chance para a vida te surpreender de novo. Zé Felipe suspirou fundo. Era verdade. Havia semanas que só conseguia compor músicas tristes e passava os dias remoendo mágoas. Sabe o que você vai fazer? Gustavo não esperou resposta. Vai tomar um banho, se arrumar bem bonito e nós vamos sair hoje à noite. Vou te buscar às 8. Vamos para aquele churrasco do Cristiano Araújo Memorial que tá rolando. Mas, Gustavo, eu não tô com cabeça para... Não tem mais, não. O embaixador interrompeu. A vida é curta demais para a gente desperdiçar sendo triste. Seus fãs precisam ver você sorrindo de novo. E principalmente você precisa se reencontrar. Após alguns minutos de conversa, Gustavo conseguiu convencer Zé Felipe. Quando desligaram, uma sensação estranha tomou conta do peito do jovem cantor. Pela primeira vez em semanas, ele sentia uma pontinha de esperança. Às 8 da noite, o som potente do carro de Gustavo Lima ecoou na entrada da casa de Zé Felipe. E naquela noite, entre risadas, música boa e a companhia dos amigos do sertanejo, Zé Felipe finalmente conseguiu dar os primeiros passos para deixar a tristeza para trás. Como Gustavo sempre dizia, amigo de verdade não deixa amigo afundar na sofrência sozinho. O palco do Vila Mix Festival estava lotado. Zé Felipe segurava o microfone, olhando para a multidão que cantava junto cada palavra de sua nova música. Uma música diferente, alegre, contagiante, cheia de vida. Nos bastidores, Gustavo Lima assistia tudo com um sorriso orgulhoso no rosto. Virgínia, esposa de Zé Felipe, se aproximou dele. Gustavo, muito obrigada pelo que você fez por ele naquele dia, ela disse emocionada. Você salvou meu marido. Imagina, Virgínia, a gente se ajuda, né? Gustavo respondeu, sem tirar os olhos do palco. Ele só precisava de um empurrãozinho. No palco, Zé Felipe fez uma pausa entre as músicas e pegou o microfone. Gente, eu quero dedicar essa próxima música para um cara muito especial. Um cara que, quando eu estava no fundo do poço, me ligou e disse: Chega, para de sofrer, dá um tempo para sua cabeça, para seu coração. A plateia gritou, reconhecendo a história. Gustavo Lima, meu irmão, essa é para você. Zé Felipe apontou para os bastidores. A multidão enlouqueceu quando Gustavo subiu no palco. Os dois se abraçaram forte e juntos cantaram Café e Amor, uma música que falava sobre recomeços e amizades verdadeiras. Naquela noite, depois do show, sentados no camarim bebendo uma cerveja gelada, Zé Felipe olhou para Gustavo. Mano, como você soube que era exatamente isso que eu precisava ouvir? Gustavo deu uma risada e bateu no ombro do amigo. Porque eu já passei por isso também, brother. Todo mundo já passou. A diferença é que alguns têm a sorte de ter alguém para dar uma sacudida na gente na hora certa.
E agora? Zé, Felipe perguntou. Agora você vai viver, cara. Vai aproveitar cada momento, cada show, cada sorriso da sua família. E quando o outro amigo nosso estiver passando por isso, você vai ser aquele que vai ligar e falar: chega, para de sofrer. Os dois riram e brindaram. Daquele dia em diante, sempre que algum amigo do meio sertanejo estava numa bad, recebia uma ligação. Às vezes era do Gustavo, às vezes do Zé Felipe, às vezes dos dois juntos. E assim nasceu o que eles chamavam carinhosamente de Operação Levanta a Cabeça. Uma rede de apoio entre os artistas sertanejos que se tornou lenda no meio musical. Porque, como Gustavo Lima ensinou e Zé Felipe aprendeu, música boa se faz com o coração leve e a alma em paz. Era dezembro, época de balanço do ano. Gustavo Lima estava em seu escritório em Goiânia quando recebeu uma ligação inesperada. Gustavo, é o Zé Felipe. Preciso te contar uma coisa incrível. Fala, meu irmão. Gustavo respondeu, sorrindo só de ouvir a empolgação na voz do amigo. Cara, você não vai acreditar. Lembra daquela música que eu compus depois da nossa conversa, Recomeçar? Ela acabou de ser escolhida como a música do ano pelos fãs. E sabe o melhor? Na premiação eles vão fazer uma homenagem especial para a Operação Levanta a Cabeça. Gustavo ficou emocionado. Naquele último ano, a operação havia ajudado mais de 15 artistas que estavam passando por momentos difíceis. Marília Mendonça, antes de partir, havia participado ativamente ajudando várias cantoras. Henrique e Juliano salvaram um jovem dupla sertaneja do interior. A corrente do bem havia se espalhado. Mas tem mais, Gustavo. Zé Felipe continuou. Eles querem que a gente conte a história toda. Como começou com aquela sua ligação. Você topa? No dia da premiação, o Multishow Arena estava lotado. Quando chegou a hora da homenagem, as luzes se apagaram e uma voz familiar ecoou pelo som. Chega, para de sofrer. Dá um tempo para sua cabeça, para seu coração. Era a gravação da ligação original. Zé Felipe havia guardado porque achou importante. A plateia se arrepiou. No palco, apareceram não só Gustavo e Zé Felipe, mas todos os artistas que haviam sido ajudados pela Operação Levanta a Cabeça. Maiara em Maraísa, Simone em Simaria, Hugo em Guilherme, Mateus em Cauã, uma constelação de talentos. Tudo começou com uma ligação simples. Zé Felipe falou ao microfone. Um amigo que se importou o suficiente para me dar o empurrão que eu precisava. Gustavo pegou o microfone. Gente, a música sertaneja sempre foi sobre sentimentos verdadeiros, mas descobrimos que ela também pode ser sobre cura, sobre levantar quem caiu, sobre não deixar ninguém sofrer sozinho. Naquela noite, eles anunciaram, oficialmente, o projeto Levanta a Cabeça, uma ONG que ofereceria suporte psicológico gratuito para artistas em início de carreira e qualquer pessoa que precisasse. 2 anos depois, o projeto já havia atendido mais de 1.000 pessoas. Tinha psicólogos, terapeutas e, o mais importante, uma rede de artistas voluntários que ligavam para quem estava precisando. Hoje, quando jovens cantores começam no meio sertanejo, eles ouvem uma história que virou lenda. A do dia em que Gustavo Lima ligou para Zé Felipe e mudou não só a vida dele, mas de centenas de pessoas. E toda vez que um artista está passando por um momento difícil, ele sabe que em algum lugar tem alguém que vai ligar e dizer: chega, para de sofrer, dá um tempo para sua cabeça, para seu coração, porque às vezes uma ligação pode salvar uma vida, e uma vida salva pode salvar muitas outras. O aeroporto de Brasília estava movimentado naquela manhã de sábado. Gustavo Lima caminhava apressado em direção ao portão de embarque quando ouviu uma voz familiar. Gustavo! Gustavo Lima! Ele se virou e viu um jovem correndo em sua direção. Era João Pedro, um rapaz de uns 25 anos que ele não reconheceu de imediato. Desculpa incomodar, eu sei que você deve estar com pressa.
o jovem disse ofegante. Mas eu precisava falar com você. Sem problemas, filho. Fala aí. Gustavo respondeu, parando completamente. Meu nome é João Pedro. Eu sou cantor aqui de Brasília. Há 5 anos eu estava no fundo do poço. Havia perdido minha mãe, minha carreira não decolava, eu estava pensando em desistir de tudo. Os olhos do rapaz se encheram de lágrimas. Aí um dia, do nada, meu telefone tocou. Era o Zé Felipe. Ele disse que havia recebido meu contato através do projeto Levanta a Cabeça. E sabe o que ele falou? Gustavo sorriu, já imaginando. Chega, para de sofrer. Dá um tempo para sua cabeça, para seu coração, João Pedro completou. Ele me contou toda a história de como você ligou para ele, como uma ligação mudou a vida dele e como isso virou esse projeto incrível. O jovem tirou o celular do bolso e mostrou uma foto. Era ele no palco, sorrindo, com uma plateia cantando junto. Hoje eu tenho minha própria banda, gravei meu primeiro DVD. E mais importante, eu ajudo outros cantores que estão começando. Tudo por causa daquela ligação que você fez há 10 anos. Gustavo ficou emocionado. Abraçou o rapaz forte. E sabe o que é mais incrível? João Pedro continuou. Semana passada, eu liguei para uma cantora de Mato Grosso que estava passando dificuldades. Falei exatamente as mesmas palavras. A corrente não para nunca. Naquele momento, o celular de Gustavo tocou. Era uma mensagem no grupo Levanta a Cabeça Original, o grupo do WhatsApp que reunia todos os fundadores do projeto. Zé Felipe. Galera, acabei de saber que o João Pedro de Brasília gravou um DVD. Lembram dele? Foi um dos primeiros que ajudamos. Maiara. Que orgulho. Hugo, a família só cresce. Gustavo, acabei de encontrar ele no aeroporto. Que coincidência linda. Quando Gustavo olhou para cima, João Pedro estava sorrindo. Eu não acredito que eles ainda lembram de mim. Filho, uma vez família. Levanta a cabeça. Sempre família levanta a cabeça. Gustavo respondeu. E você sabe o que isso significa? O quê? Significa que agora você tem a responsabilidade de continuar essa corrente. De ser aquele que vai ligar para quem precisa e falar, chega, para de sofrer. João Pedro acenou com a cabeça emocionado. Já faço isso, Gustavo, e vou fazer para sempre. Os dois se despediram com um abraço. Gustavo embarcou para seu show em São Paulo e João Pedro voltou para Brasília para ensaiar com sua banda. Naquela noite, nos stories do Instagram de João Pedro, apareceu um vídeo dele no estúdio, sorrindo. Há 5 anos, eu recebi uma ligação que mudou minha vida. Hoje, eu passo essa energia adiante. Se você está lendo isso e passando por um momento difícil, lembra, chega. Para de sofrer, dá um tempo para sua cabeça, para seu coração. A vida ainda tem muita coisa boa reservada para você. Projeto Levanta a Cabeça, não amizade verdadeira. O post viralizou. Em poucos dias tinha mais de 2 milhões de visualizações e milhares de comentários de pessoas contando como aquelas palavras chegaram na hora certa. E assim, uma simples ligação de 10 anos atrás continuava salvando vidas, uma história de cada vez.